é a minha primeira vez aqui nessa casa. E eu espero que não seja só essa, que eu possa voltar mais vezes. Bom, incrível, né, que a espiritualidade não faz nada que não esteja de acordo com a nossa vontade, se a nossa vontade é dirigida ao bem. Eu, pensando na palestra que eu vou explanar hoje, me veio hoje à tarde um exemplo para, antes de iniciar, eu passar para vocês. E é incrível que agora, sentada, eu olhei ali para aquele piano e vi exatamente o vaso que faz parte do exemplo que eu quero dar. Quando eu fui chamada para fazer a palestra, a casa me sugestionou o tema, porque às sextas-feiras eles seguem o Evangelho, acredito que na sequência. Então eu fui convidada para falar sobre fé, mãe da esperança e da caridade, que está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo e que está no subtítulo desse capítulo 19. Mas antes de eu entrar nesse tema, eu quero então falar do exemplo que vai fazer todo sentido para vocês quando eu discorrer o tema. Bom, existe uma história de um pai que chamou seu filho e lhe entregou um vaso. É um vaso exatamente como aquele vaso azul, com aquele formato. E o pai deu o vaso ao filho e disse assim: você vai fazer uma viagem de trem e vai ficar numa cabine. Essa cabine é individual. E você pega esse vaso e coloca em cima da mesa que tem dentro dessa cabine. Eu só quero que você não se esqueça que as pernas dessa mesa, que são 4, elas não são muito confiáveis. Elas são meio bambas. Eu conheço muito bem esse trem. Eu já fiz essa viagem. Então, você coloca o seu vaso em cima da mesa e eu estou te entregando aqui um fio de nylon. Você amarra o vaso e passa ele pelo guarda-corpo que tem em cima. Então, qualquer saculejo que esse trem der, o seu vaso não vai cair. E se alguma perna se quebrar, ele está sustentado por esse fio. Bom, esse vaso foi entregue para cada um de nós quando nós pegamos o trem da vida, dessa nossa reencarnação. A mesa que sustenta esse vaso, que tem as 4 pernas, são as 4 pernas que nós temos sustentando o nosso vaso, que são saúde, trabalho, relacionamento e também os nossos bens, porque nós precisamos ter bens, né, para a gente poder viver aqui encarnado. Então, as 4 pernas de sustentação da nossa mesa são essas: saúde, trabalho, os relacionamentos, nossa família, nossos amores e também os nossos bens. E o vaso frágil que está lá, que nosso Pai nos entregou, é a nossa alma. A nossa alma está em cima dessa mesa, sustentada por um fio de nylon, e quem segura é Deus. Esse fio é a nossa fé. Então, qualquer perna que se quebrar, esse vaso não vai cair, porque ele está sustentado por um fio invisível, que é a nossa fé. Então, se nós queremos que esse fio de nylon seja muito resistente, para que no final da nossa viagem nós possamos entregar esse vaso cheio de flores, nós precisamos que esse fio seja muito forte, que ele sustente, porque é lógico que no caminho da nossa viagem, alguma perna há de faltar, há de bambear. Mesmo que ela não caia, ela vai sacolejar o nosso vaso. Então, antes de falar da fé, eu queria que vocês guardassem esse exemplo do vaso. É incrível
porque exatamente esse vaso que está em cima do piano, a espiritualidade, então, me intuiu certinho do exemplo que eu queria dar. Eu não gosto de ler quando eu vou fazer palestra, mas alguma coisa que eu quero ler para que não falte, para que eu não deixe de falar, porque é muito importante. A fé que sustenta tudo, tudo na nossa vida é sustentado por ela. Então, o maior infeliz que a gente pode encontrar no mundo, a pessoa mais infeliz é aquela que perdeu a fé, ou então aquela que nunca teve. Porque na hora que a gente tiver algum problema, a gente sabe onde se socorrer. Então, o infeliz daquele que não tem fé nenhuma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, então, no capítulo 19, nós encontramos o título, A Fé que Remove Montanhas. E aí tem um subtítulo nas Instruções dos Espíritos que fala, então, exatamente fé, mãe da esperança e da caridade. Então, se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é fé, certamente vocês devem estar respondendo, fé é acreditar. E eu digo para vocês que eu também, quando me fizeram essa pergunta, eu respondi, fé é acreditar. Acreditar em algo maior que nos transcende, né, que nos ajuda a acreditar em Deus. Também é, mas fé não é só acreditar. Porque se nós pudéssemos ir às regiões onde há espíritos sofredores, tristes, nas regiões, né, que nós denominamos das trevas, né, espirituais, nós vamos encontrar muitos espíritos que acreditam, sim, que há algo superior, que há um Deus. Eles acreditam. Dê o nome que dê, mas acreditam. Então, por que eles estão lá? Por que eles ainda sofrem? Porque fé não é só acreditar. Fé é acreditar e é confiar. Então, fé é a equação, acreditar e confiar. A fé, a gente não pode prescrever. Eu tenho uma fé. Então, não adianta eu querer passar para o meu amigo que está aqui, olha, a receita da fé é essa. Olha, eu tenho fé por isso. Não adianta, a fé é de cada um, não há prescrição de fé. E também não há imposição, não adianta eu dizer, você tem que ter fé. A fé é uma construção individual. Mas no transcorrer da minha explanação, eu vou passar para vocês uma receita de fé, embora eu tenha acabado de dizer que não se prescreve, mas Jesus ensinou como é que a gente potencializa a nossa fé. E é muito interessante essa passagem que ele passou para o apóstolo Pedro. Quando Pedro questionou ele, em uma passagem que eu vou falar, que Jesus acusou não só Pedro, e eu usei a palavra acusou mesmo, apontou para os seus apóstolos e disse, homens de pouca fé. Acho que muita gente conhece essa passagem, mas não custa a gente relembrar, né? Mas antes de eu passar a receita que Jesus passou aos seus apóstolos, vamos então falar exatamente o que está no nosso Evangelho. Porque, na verdade, eu vos digo que se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui a acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Isso é uma citação de Mateus, no capítulo 17, versículos 14 a 19. Então, os Espíritos nos ensinam que a palavra montanhas, né, então essa fé que transporta montanhas, ela se refere às nossas dificuldades. Então, as montanhas são as nossas dificuldades, as nossas resistências, a nossa má vontade, os nossos preconceitos, os nossos interesses materiais, egoísmo, cegueira, fanatismo, paixão orgulhosa, né? A gente pode... E assim, eu poderia ficar a noite inteira aqui falando para vocês
quantos obstáculos, né, quantas montanhas nós temos na nossa vida. Então, são obstáculos infinitos. E quando a gente fala de fé inabalável, ela nos proporciona. O que essa fé inabalável nos dá? Ela nos dá perseverança, energia e os recursos necessários para que a gente possa ter vitória sobre todos esses obstáculos, tanto os pequenos quanto os grandes. Bom, então falar de fé, falar que ela é mãe da esperança e da caridade, a gente encontra lá uma grande lição do Espírito José, um espírito protetor, e que fala que a fé, para ela ser proveitosa, ela precisa ser ativa. Então, a gente tem que cultivar a nossa fé. Como nós cultivamos uma horta, um vaso de flor, ela precisa, então, ser cultivada. Porque ela, a fé, ela é a mãe de todas as virtudes. Todas as virtudes que nos conduzem a Deus. Então, essa fé que vai fazer com que a gente consiga transpor essa viagem que todos nós estamos fazendo, uns descendo no final de todas as estações, outros descendo em estações mais cedo que alguns, né? Mas todos serão conduzidos a Deus. Então, são essas virtudes, fé, esperança e caridade, elas formam uma trindade inseparável e indispensável na nossa vida. Porque quem tem esperança, ama, trabalha, espera, confia e perdoa. E quem está ouvindo eu falar essas palavras, já deve estar se recordando de onde foi que eu tirei. Quem não leu aqui Paulo e Estevão? Acho que muitas pessoas conhecem, né? Então, eu não poderia deixar de falar o que está nesse trecho do livro. Esse livro é maravilhoso. É um dos romances mais lindos que Emmanuel psicografou através de Chico Xavier. Quem não conhece, leia. É indispensável para todo cristão. Não precisa ser espírita. Todo cristão deveria conhecê-lo. Então, até o apóstolo dos gentios, Paulo, né? Ele teve os seus momentos de dúvida. Então, em Paulo e Estevão, nós vamos encontrar esses momentos aonde a mesa está chaculejando. Saulo, não te detenhas no passado. Quem haverá no mundo isento de erros? Só Jesus foi puro. Não te entregues ao desalento. Continuou Abigail, generosa e solícita. Nossos antepassados conheceram o Deus dos exércitos, que era o dono dos triunfos sangrentos, do ouro, da prata do mundo. Nós, porém, conhecemos o Pai, que é o Senhor do nosso coração. A lei nos destacava a fé, pela riqueza das dádivas materiais nos sacrifícios. Mas o Evangelho nos conhece pela confiança inesgotável e pela fé ativa a serviço do Todo-Poderoso. É preciso ser fiel a Deus, Saulo. Ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, possuirias o tesouro inesgotável do coração fiel. Então, aqui eu faço uma pausa para dizer, né? Então, assim, ainda que o mundo inteiro se voltasse contra ti, e quantas vezes nós não estamos em situações que parece que o mundo inteiro está voltado contra nós. Tudo parece que dá errado. Não é só uma perna da nossa mesa que quebra, é uma segunda perna que quebra. Porque, às vezes, uma quebrando leva as outras também, que não aguentam o peso. Às vezes você perde o trabalho, e se a sua família não te ama de verdade, ela vai embora junto também. Não é verdade? Às vezes você perde seus bens e você também perde a saúde por ser muito apegado aos seus bens. Então, olha como uma perna depende da outra. Mas se aquele vaso precioso que a sua alma estiver sustentada
por aquele fio invisível que é a sua fé, daqui a pouco você conserta as pernas da sua mesa e você continua a viagem. Então, a paz triunfante do Cristo é a da alma laboriosa que obedece e confia. Não tornes a recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhões são os espinhos. Esvazia dos pensamentos do mundo, quando hajas esgotada a derradeira gota da posca. Posca era uma bebida que é feita com vinagre e água e era utilizada, pasmem vocês, como refresco pelos romanos. Que refresco bom, né? Água com vinagre. Então, Jesus, Saulo, te encherá teu espírito de claridades imortais. Então, enquanto Abigail falava, Saulo tentava alinhavar mentalmente o grande número de perguntas que ele tinha para ela. Ela falou, fez toda essa explanação, e ele foi questionando. E quantos de nós não somos assim, né? Nós estamos recebendo uma mensagem maravilhosa e, ao invés de nós aproveitarmos, nós estamos formulando questões para contrariar aquilo que nos estão passando, ao invés de aproveitar. Então, Saulo é como nós. Saulo é como nós. Os apóstolos eram como nós. Francisco de Assis eram como nós. Eles também tinham suas dúvidas, também tinham incertezas, mas eles seguiram em frente. Então, enquanto Abigail falava, Saulo formulava questões. E uma delas foi: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? Como é que eu posso saber exatamente o que Cristo quer de mim? E aí Abigail respondeu com uma única palavra: ama. Mas como proceder de modo a enriquecer na virtude divina? Saulo questionou. E Abigail disse: Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos. Entretanto, considerava quão difícil deveria ser essa semelhante realização. Então, quando Abigail disse que Jesus aconselhava amor até aos inimigos, ele pensava, mas é muito difícil realizar isso, amar os meus inimigos. Mas é dessa forma com que a gente precisa começar a entender o que realmente é o amor. Essa dedicação a todos os ensinamentos de Cristo. E Saulo ainda questionou: como fazer para que a minha alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? E Abigail respondeu: trabalha. Uma noiva amada, que estava na espiritualidade, que havia sofrido já todas as vicissitudes em decorrência da teimosia de Saulo. Mesmo assim, estava lá a lhe aconselhar. E Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. E todas as vezes que a gente vem na casa espírita, parece que tudo que há por trás de todas as lições do Evangelho de Jesus é o aperfeiçoamento interior. Ou, trocando pelo sinônimo mais conhecido, reforma íntima, não é mesmo? O tempo todo, se nós fôssemos olhar, o Evangelho é, na verdade, um manual de vida. Ele é um livro de autoajuda que Jesus deixou para a gente. E o que ele prega o tempo todo é: se reforma, muda a sua essência. Não foi dessa forma que eu te criei. Embora eu tenha te criado simples, sem conhecimento, a sua essência é a centelha divina, é a minha, é o meu DNA. Então, ele desejava ardentemente seguir aqueles conselhos. Mas aí, foi por isso que ele se insulou por mais de 1000 dias no deserto. Então, Saulo ficou quase 3 anos, um pouco mais que 3 anos, no deserto, pensando como é que ele poderia se modificar.
Nós não temos esse tempo para ficar no deserto. O nosso tempo é agora, é hoje. É tudo que que chegar aos nossos ouvidos, nós nos esforçarmos para colocar em prática. Então, Saulo entendia que a gente sair do deserto e voltar no ambiente coletivo é difícil, porque é muito fácil ser bonzinho sozinho, isolado, na nossa casa, mas quando a gente está em convívio com outras pessoas que parecem não nos respeitar, não entender o mundo como nós entendemos, fica muito difícil, né? Então, aí a gente acaba acreditando que todas essas advertências, esses ensinamentos, são impraticáveis. E aí Saulo tinha mais questões. Que providência eu devo adotar contra o desânimo destruidor? E quem de nós não oscila dia a dia no desânimo? A gente pode ter uma fé que não é tão inabalável assim, porque de vez em quando a gente fala, nossa, mais um dia, o que eu vou fazer? Tudo do mesmo, né? A gente pensa assim. Mas nós não podemos esquecer que nós precisamos lembrar que fé é esperança. E esperança vem de esperar. Então a gente tem que esperar. E foi isso que Abigail disse para Saulo. Espera. A alma deve estar pronta a atender o programa divino em qualquer circunstância, independente dos seus caprichos pessoais. Então, independente da minha vontade, dos meus dias serem iguais, de eu não estar fazendo aquilo que eu acho que eu deveria fazer, eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance, independente da minha vontade. Atender o dever, o chamado divino. Se o que eu tenho para fazer é o que tem para hoje, faço. É isso que Deus quer de mim. Então, ouvindo, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Porque mesmo naqueles dias que a gente está desanimado, a gente tem esperança de que o próximo dia seja melhor. A gente espera, a gente não, no íntimo nosso lá, porque nós temos a centelha divina, mesmo a gente falando, amanhã vai ser igual hoje, mas há uma esperança de algo novo acontecer. Então, Abigail diz a ele, confia na misericórdia divina, não desdenhe das oportunidades do serviço redentor. Mas, e os homens? Em toda parte crescia a confusão nos espíritos. E não é assim até hoje? A gente vem aqui no centro, aprende coisa boa, e amanhã a gente chega lá no mundo, volta para o mundo e está tudo do mesmo jeito. Tudo bagunçado. Então, a gente tem que entender que nós fomos colocados no lugar que nós deveríamos estar. Nós não nascemos por acaso no Brasil, não estamos por acaso em Bauru, tudo tem uma razão de ser. E a vida, ela vai se revelando aos poucos. Lá na frente a gente vai entender. Por que numa sexta-feira, tão quente como hoje, nós deixamos tudo de lado para estarmos aqui? Então, ela passava para Saulo e ele reconhecia que, de fato, né, a concordância geral em torno dos ensinamentos do Mestre Divino representa uma das realizações mais difíceis. Não é fácil a gente seguir o Evangelho. Há 2000 anos Jesus veio, trouxe a Boa Nova e ainda nós encontramos muita dificuldade. Porque as criaturas, até as que convivem conosco hoje, em 2021, elas parecem igualmente desinteressadas na verdade e na luz. Os israelitas agarravam-se, naquela época, à lei de Moisés, intensificando o regime de hipocrisias farisaicas. Os seguidores do caminho aproximavam-se novamente das sinagogas e fugiam dos gentios, submetiam-se rigorosamente aos processos de circuncisão. Então, onde estava a liberdade do Cristo? Onde estavam as vastas esperanças que o seu amor trouxera à humanidade inteira, sem exclusão de filho ou de raça? Então,
Saulo concordava que se fazia indispensável seguir o que Abigail lhe aconselhava: amar, trabalhar e esperar. Entretanto, como agir num âmbito de forças tão diferentes, tão heterogêneas? Como conciliar as lições do Evangelho com a indiferença dos homens? E a gente não sente a mesma coisa que Paulo está falando aqui? A gente aprende o Evangelho e chega na hora da prática, a gente fala, nossa, como que eu vou conciliar tudo que eu aprendo lá no centro com a prática diária? Mas nós precisamos, nesse momento, seguir o último conselho que Abigail deu a Saulo. Perdoa. E se a gente não perdoar o tempo todo, todos os dias, todos que nos ofendem, nas mínimas e nas grandes coisas, nós não vamos conseguir colocar em prática o Evangelho. Então foi empolgado pela maravilhosa revelação que Saulo percebeu que a bondade de Deus excedia a toda inteligência humana. Os que se haviam libertado da carne voltavam para do plano espiritual para confortar os que permaneciam à distância. Abigail e Estevão, que sofreram por todas as ações de Saulo, antes de se converter a Paulo, voltaram por amor, pelo perdão, pelo trabalho, pela esperança de que Saulo se reformasse, para confortá-lo, para dar esperança. Para Estevão, Saulo foi o verdugo, o inimigo cruel. Para Abigail, ele foi o noivo ingrato. Entretanto, o Senhor permitia que ambos regressassem em espírito para reanimar aquele coração. Então, meus queridos, ninguém de nós está abandonado à própria sorte. O homem mais miserável que a gente puder encontrar tem no céu quem o acompanhe de perto. Por mais dura que sejam as nossas experiências, a vida, agora assumida, ela tem sempre harmonia e beleza, que é onde se revelar. Então, voltando novamente ao Evangelho segundo o Espiritismo, esse espírito protetor José, ele faz então uma comparação dessa fé que Abigail veio explicar para Paulo do que se trata, né? Essa fé sincera, que ela é dominadora e ela é contagiosa, porque ela penetra na nossa alma. E todos que chegam próximos de nós, eles sentem. Há uma essência diferente nessa pessoa. Dentro desse vaso há muitas flores e que perfumam todo o ambiente. E também tem aquela fé aparente, que ela é só de boca, né? E o Espírito José, ele diz que é aquela fé que fala, eu acredito, acredita, mas na menor dificuldade, o menor obstáculo, a pessoa se desespera. Então, ela só acredita, ela não confia. Então, nós precisamos realmente ver se a nossa fé é aquela equação, acreditar e confiar. Então, eu disse para vocês que eu ia passar uma receita que Jesus passou aos seus apóstolos. E que, como é essa receita, né? Você falou lá na frente, Renata, que fé não se prescreve. Agora tem uma receita. Mas foi Jesus que passou. Todos nós conhecemos várias passagens do Evangelho, de Jesus, das curas, dos milagres. E eu conheço 3 que particularmente me toca demais, que eu gosto muito. Que é aquela que Jesus se encontra com um centurião romano, que vem pedir ajuda a Jesus, porque um dos seus servos, né, seus funcionários, um dos seus servos mais jovem estava doente. E Jesus, então, ofereceu para esse centurião ir até a casa dele, a fim de, então, realizar a cura do seu servo. Mas Jesus foi surpreendido, porque o centurião disse para ele, olha, pode fazer essa cura à distância, porque eu não me considero digno de tê-lo em minha casa. E quem já não ouviu essa frase, porque a maioria de nós, creio eu, temos uma formação católica, né?
e frequentamos a igreja, já ouvimos eles cantarem, mas dizei uma só palavra, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e minha alma será salva. É uma música, é um canto que se canta todos os domingos, todas as missas. E foi tirado daqui, da cura do servo do centurião. Ela foi um pouco alterada, né? Porque, na verdade, ele disse, eu não sou digno de tê-lo em minha casa. Mas se o Senhor disser que o meu servo será curado, ele será curado. Porque eu tenho funcionários sob as minhas ordens. E quando eu digo para eles, vá lá e faça isso, eles fazem. Então, eu acredito que o Senhor, ordenando, o meu servo também será curado. Então, nesse momento, os apóstolos que acompanhavam essa passagem de Jesus, ouviram Jesus dizer a ele, então, vá e, ao chegar na sua casa, o seu servo estará curado, porque em verdade eu vos afirmo que nem mesmo em Israel eu achei tamanha fé. Então, você vê a fé desse homem. Jesus não precisava ir até a casa dele e impor as mãos ao servo. Bastava que ele dissesse, está curado, e ele encontraria o seu servo curado. Então, olha a fé desse centurião. Há também uma outra que me toca muito, que é a cura da perda de sangue. Havia uma mulher que ela sofria de hemorragia, já fazia 12 anos. E esses sangramentos eram constantes e ela havia gasto muito dinheiro com médicos que não encontravam a cura. E o texto não diz, mas com certeza, por perder tanto sangue com tanta constância, ela deveria ter anemia, ser fraca. E naquela época, uma mulher que era considerada, que tinha, né, esse tipo de problema, ela era considerada imunda, impura, e ela não podia tocar em ninguém. Então ela deveria viver isolada. Mas essa mulher, quando soube que Jesus estaria passando por aquela localidade, ela conseguiu passar pela multidão, para aquela multidão que acompanhava, e tentou e tocou nas vestes de Jesus. E Jesus sentiu que havia saído de si uma energia, né? Um magnetismo havia saído dele. Então ele disse aos apóstolos, quem foi que me tocou? E os apóstolos, eles seguiam Jesus, né? Eram seguidores de Jesus, mas eles estavam o tempo todo tentando pegar Jesus de saia curta, né? Porque eles falaram assim, ué, o senhor não sabe quem tocou? Essa multidão aqui, nós vamos saber quem tocou o Senhor? Como, né, se fosse hoje, falar assim, pelo amor de Deus, hein? Mas era assim, né? E aí, Jesus, essa mulher se manifestou e disse, fui eu. E ele disse para ela, vá em paz, você está curada. E a hemorragia, então, deixou de acontecer. E Jesus disse, filha, a sua fé te salvou. Você fica, a partir de agora, livre desse mal. Então, também é uma demonstração da fé da pessoa que crê, que ela diz, basta eu tocar, basta eu chegar próxima, basta ele ordenar que acontecerá. E a gente fica sempre querendo que o céu abra e que Jesus venha falar e que aconteça, que caia um raio. A gente quer, né? É assim, nós não acreditamos quando a gente ouve aquela voz da espiritualidade a nos dizer força, calma, vai tudo se resolver. É porque a gente quer na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer e que nem sempre será o melhor. E a última, e essa vem com a receita da fé, de como a gente incrementa a nossa fé, é também dos milagres de Jesus. Então, de acordo com os evangelhos, no final de tarde, Jesus e seus discípulos estavam cruzando o mar da Galileia, num barco, e quando eles são surpreendidos por uma forte tempestade. E Jesus dormia. Para fazer essa travessia, Jesus estava cansado, porque eles andavam muito. E Jesus deitou e dormiu.
E a tempestade, e o barco quase virando, e os apóstolos inacreditando que Jesus podia estar dormindo. Eles naquele apuro. E aí, gente, somos nós. O nosso barco está sacolejando. Tem hora que a gente fala, vai virar, e parece que Deus está dormindo, Jesus, o governador do planeta, está onde? E aí eles acordam Jesus. E aí Jesus fala, o que está acontecendo? Né? Mas Jesus também parecia que estava sendo irônico, né? Porque estava lá o barco assim, ele pergunta o que está acontecendo. Era óbvio, né? Então, imagine, eles não conheciam essa palavra. Se conhecesse, ia falar, óbvio, né, Jesus? O barco está virando. E aí Jesus se vira para a tempestade e acalma os ventos, acalma o mar. E aí eles falam, meu Deus, quem é realmente esse homem que dá ordem ao vento, dá ordem ao mar e eles obedecem? E Jesus se vira aos seus apóstolos e diz, homens de pouca fé. A maioria aguentou e engoliu calado aquela afirmação de Jesus, aquela acusação que eles tinham pouca fé. Mas Pedro, seu primeiro apóstolo, era teimoso, turrão, e não engoliu. E deixou um momento oportuno a sós com Jesus e foi lá tirar satisfação. Como é que o Senhor diz que nós somos homens de pouca fé? Nós deixamos tudo para segui-lo e nós ainda temos pouca fé? E ele disse sim. Mas como? E aí Jesus explicou a ele, de uma maneira inusitada. E se alguém quiser ver o que eu estou contando, existe uma série na Netflix chamada Maria de Magdala, Maria Madalena, e tem exatamente essa cena onde Jesus dá a receita para a gente aumentar a nossa fé. Então Jesus diz a Pedro, a sua esposa não é muito confiável. E Pedro diz, lógico que é confiável, ela é uma das melhores esposas que eu conheço. Eu conheço a minha esposa, ela é fiel, ela é trabalhadora, ela é honesta. E começou a descrever todas as características da sua esposa. E a hora que ele terminou, Jesus disse, então você confia na sua esposa. E por que você confia nela? Ah, porque eu convivo com ela todos os dias. Então essa é a receita. Se a gente quer aumentar a nossa fé, a gente tem que aumentar a nossa confiança. Se a gente quer aumentar a nossa confiança, a gente tem que aumentar a nossa convivência. Se a gente quer aumentar a nossa convivência, a gente tem que ter uma conexão 5G, 6G, não sei quanto está já aí fora do Brasil, mas a gente tem que ter uma conexão direta. A gente tem que conversar com Deus todo momento. Você nunca está sozinho, você está com Deus, conversa com Ele. Conversa como se fosse seu amigo. Olha, hoje eu não estou muito bem, eu estou me sentindo angustiada, eu estou me sentindo triste. Ele é seu amigo. E depois você espera que a resposta vai vir. Com certeza. Olha, quando eu aprendi isso, eu acordei uma manhã e eu não tinha nada para fazer aquele dia. Não tinha nenhum serviço, nenhum trabalho, eu sou advogada, não tinha nada para fazer. E aí eu falei assim, até irônica, né? Como os apóstolos às vezes eram. Eu falei, que queres que eu faça? Antes de levantar da cama, eu perguntei o que ele queria que eu fizesse. Aí, levantei, tomei café e fui olhar o celular. E sabe o que ele me respondeu? Ele queria que eu fosse dar palestra lá na Irmã Catarina, porque tinha faltado um palestrante, teve um problema, e aí então estava lá o presidente atrás de mim para que eu fosse dar uma palestra. Eu falei, entendi, obrigado, mas o senhor está rápido, não? Está rápido com a resposta. Então, o que queres que eu faça é isso hoje, muito obrigado. Então, a gente, trabalhador que está na porta do quartel, o que ele quer, né? Bom, essa então é a receita que Deus dá para que a gente aumente a nossa fé, para que a gente estreite essa relação. E aí esse cordão de nylon, ele fica muito forte. E a gente vai conseguir chegar no destino da nossa viagem com o nosso vaso, sem nenhum estrago, cheio de flores,
que a gente vai pegando pelo caminho. E quando a gente chegar lá, ele vai perguntar: que trazes nas mãos? Eu trago a minha alma. Eu trago a minha alma cheio de aprendizagens, cheio de esperança, de amor, de vontade, Pai, de ter uma nova oportunidade para encher novamente esse vaso, para ir lá iluminar onde o Senhor me mandar outros corações, para ajudar outras pessoas também a trazerem os seus vasos floridos. E Francisco de Assis, que eu gosto muito, aliás, em novembro eu vou vir aqui só para falar de Francisco. Eu gosto tanto dele que eu só li 4 livros sobre a vida de Francisco. Porque Francisco de Assis é muito parecido conosco. Francisco de Assis nasceu numa família abastada, não sem motivo, porque ele precisava ter aquela experiência. Francisco de Assis foi a reencarnação do apóstolo João Evangelista. Vocês sabiam disso? Ele foi João Evangelista, aquele que escreveu o Apocalipse. E depois de 1200 e poucos anos, ele retornou como Francisco de Assis. Eu vou contar essa história da próxima vez que eu vier aqui, e que me toca muito, porque Francisco de Assis, ele foi descobrindo a sua missão aos poucos, ele tinha muitas dúvidas, houve momentos que ele pensou em desistir. Então, a gente se identifica muito com a humanidade de Francisco. Então, se nós estamos sofrendo, e é difícil a gente não encontrar quem não esteja, que a gente não esqueça que a dor é uma bênção que Deus dá aos seus eleitos. É a mais bela rainha sobre a qual todos se ajoelham. É difícil a gente ver alguém que está feliz, que a vida está perfeita, que está ganhando bem, que tem um amor do lado, que tem saúde, que tem bens materiais. É difícil a gente ver essas pessoas dobrarem os seus joelhos para o Pai Criador. Estou falando alguma mentira? É difícil, não é, gente? A vida está muito boa, para que eu vou sexta-feira no centro espírita? Ou na igreja? Não importa, onde estiver falando de Cristo. Ah, Cristo está lá, eu estou bem. É assim que a gente age. É assim, infelizmente. Mas aí vem a dor que é a bênção de Deus aos seus eleitos. Quando eu ouvi isso, e eu estava sofrendo, eu falei, não queria ser eleita de Deus, não. Mas graças a Deus eu fui. Porque quando a nossa locomotiva está saindo fora do trilho, abençoado desvio chamado dor, que nos coloca novamente na rota da nossa viagem, da viagem que nós programamos e que nós podemos não completá-la. Muitos espíritos, muita gente acha que as pessoas só morrem na hora que tem que morrer, mas não é verdade. Não é só peru que morre na véspera, a gente também pode não completar a nossa jornada. Então, nós temos que ter muita fé, nós temos que confiar no Pai, aceitar as coisas do jeito que elas estão. Se os dias não são tão felizes, esperar a esperança que compõe a fé e a caridade. O que é a caridade? É o amor em ação. E o que é o amor em ação? É eu fazer o que eu posso fazer na medida das minhas forças. Eu não tenho nada para fazer? Vem aqui no Centro Espírita, que com certeza eles precisam das suas mãos para algum ato, para alguma atividade, para alguma ajuda. Porque eu sinto dizer a vocês, e o meu tempo está acabando, mas eu vou conseguir. Eu sinto dizer a vocês, ou talvez eu felicito vocês em dizer isso, de que todo defeito tem prazo de validade. Então, se você está lembrando de alguém que, essa palestra seria tão bom se a minha filha estivesse aqui, se o meu marido estivesse aqui, porque ele tem esse defeito que ela falou,
ou ele deveria estar aprendendo o que ela está me dizendo aqui, ele não tem fé, ele é ateu. Até o ateu tem o seu dia de conhecer a fé. Porque é difícil a gente continuar ateu quando o barco está virando, né? E olha que eu conheço muitos e muitos ateus e que no último momento derradeiro chegaram até a ver Deus, né? Porque na verdade eles viram um espírito que veio socorrer, e aí qualquer espírito de luz que vier, eles vão atribuir a figura de Deus. Foi Deus pessoalmente que veio socorrer. Podemos dizer que não, né? Quem sabe? Bom, então cada um de nós devemos fortificar a nossa fé. Não devemos impor ela a ninguém, nem questionar a fé do outro, porque cada um tem uma razão para não ter fé. Vocês acreditam que a própria religião é culpada de muitos serem ateus? Muitos de nós, espíritos imortais, já vivemos na época da Inquisição, na época das cruzadas, das perseguições aos cristãos. Então, nós estamos meio que calejados, e só o tempo vai ser capaz de tirar esses traumas. Então, como eu disse, esse nosso defeito, né, porque a falta de fé é uma falta de uma virtude. Ela tem prazo de validade. Alguns não querem ter fé. Na verdade, é como se fosse um descaso, né? Mas é que eles não querem mudar os seus hábitos. Porque se eu começar a ter fé e começar a seguir o Evangelho, eu vou ter que deixar muita coisa errada que eu faço. Então, é mais fácil eu não ter fé. Então, para eu não mudar os meus hábitos, eu prefiro negar a fé. Outros por orgulho. Por quê? Como é que eu vou dizer que tem alguém superior a mim? Eu sou tão orgulhoso que eu não acredito que tem alguém superior a mim. Então, muitos não têm fé e nós precisamos entender, por culpa das próprias religiões, e esses espíritos, eles são traumatizados. Outros porque não querem se modificar. O mundo está muito bom para eles, mas um dia eles serão acordados pela bela rainha chamada dor. E outros porque são tão orgulhosos que não há nada acima de suas cabeças. Então, paciência, né? Porque Deus não usa de violência. Ele usa de tempo. Então, cada um, no seu tempo, há de ter um encontro com a fé. Francisco de Assis, ele ensinava aos seus seguidores para que eles fossem pregar. E, se necessário, usasse palavras. Aquilo que a gente estava conversando. A gente não precisa falar, é tão maravilhoso ir no centro espírita, é tão maravilhoso ler as obras, conhecer o Evangelho. Nós não precisamos pregar a nossa doutrina para ninguém. A gente só tem que pregar o exemplo, mostrar quanto nós somos felizes, quanto nós estamos bem, embora a embarcação esteja sacolejando. Então as pessoas olham e falam assim, nossa, ela não está passando pela pandemia como eu estou? Tá, mas por que ela passa bem? Porque a gente pode sofrer, mal sofrer e bem sofrer. Bem sofrer é sofrer com o Evangelho. O Evangelho sendo a nossa caixinha de primeiros socorros. E mal sofrer é ficar se lamentando, reclamando, se descabelando por aí e nada vai resolver. Então, que a gente não esqueça que logo após a passagem de Jesus aqui na Terra, infelizmente, muitas criaturas, no seu íntimo, continuaram sendo quem elas eram. Elas eram mesmo tendo convivido com aquele glorioso Espírito de Jesus. Os romanos continuavam a galope da conquista do poder. Os judeus permaneciam aprisionados no racismo infeliz. Os egípcios desciam à decadência. Os gregos ainda demoravam-se nas suas filosofias, cheias de dúvidas e de prazeres. Muitos senhores continuavam senhores,
e muitos escravos prosseguiam escravos. Então, a gente precisa enxergar a nossa condição de filho pródigo, porque há pouco tempo eu fui recepcionar um palestrante que foi falar sobre o filho pródigo. E a gente sempre se coloca como filho justo, né? Que está sempre do lado de Deus, sempre fazendo o correto. Mas se nós fôssemos aquele filho que ficou lá, o que a gente está fazendo aqui na Terra? Todos nós que estamos sofrendo, passando por todas essas vicissitudes, nós estamos, na verdade, comendo a comida dos porcos. Nós estamos sofrendo. Nós estamos correndo atrás das necessidades básicas. Muitos não conseguem comprar um gás, abastecer um carro. Muitos vão ter que desligar as suas luzes, porque a energia está cara demais. Então, nós estamos cada vez mais sendo apertados, arrochados, sofrendo. Estamos comendo a comida dos porcos, quando somos filhos do rei. E a gente podia estar num belo banquete. Então, somos filhos pródigos. Se não fôssemos, não estaríamos aqui. E depois eu fui também conversar com alguém sobre os trabalhadores de última hora. O palestrante de Agudos veio na Irmã Catarina e eu fui lá questioná-lo, recepcioná-lo. E aí eu também tive a infeliz surpresa de que, além de filha pródiga, eu sou trabalhadora de última hora. Porque eu, no meu orgulho, achava que eu era filha justa e cheguei para trabalhar logo no início. Não, todos somos trabalhadores de última hora. E a gente está sempre olhando o outro e falando, por que ele ganha o mesmo que eu? Por que ele chegou agora e ele está aqui? É sempre assim, sempre o outro como comparação. E não enxergamos os nossos próprios umbigos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido falar para vocês da importância desse fio de nylon que sustenta o nosso vaso, que é a nossa alma. Se tudo que eu falei aqui vocês esqueçam algum dia, ou esqueçam logo que sair daqui, toda vez que voltar e ver aquele vaso, lembrem de que nós somos vasos. Todos vasos escolhidos, todos feitos um a um. Ninguém é igual a ninguém. Cada vaso é exclusivo. Deus dá conta de todos os seus vasos. Nós não somos feitos em série. Nós somos muito importantes para Ele. E finalizando essa instrução que está no Evangelho, nesse capítulo, o Espírito José diz o seguinte: amai a Deus, mas sabei por que amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segui os nossos conselhos, mas consciente dos fins que vos propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede e esperai, sem fraquejar, porque os milagres, eles são produzidos pela fé. Então, meus queridos, mãos à obra. Os tempos difíceis porque passamos são dádivas divinas que nos convocam a gente sair da nossa ociosidade, da preguiça e a gente marchar em direção à luz. Que a gente possa abraçar o trabalho do bem e em nós mesmos também, né? A gente fazer o bem a nós mesmos, colocando o amor em ação. Que a gente se eduque para, então, educarmos aqueles que ainda não despertaram, mas a gente os eduque pelo exemplo. Sempre pelo exemplo. Nós não estamos sozinhos. O Pai amoroso está em toda parte. Jesus nos ilumina a caminhada e os nossos amigos espirituais nos amparam e nos instruem em todo momento. Então, confiemos. Era o que eu tinha para dizer para vocês e muita paz. Muito obrigada. Então, meus queridos, eu vou fazer a prece junto com vocês. Gostaria que vocês fechassem seus olhos, elevassem
os seus pensamentos, que com certeza já estão diante de tudo que nós falamos sobre a boa nova, né? Porque o Evangelho é as boas notícias que o Pai veio nos trazer. E que nós possamos então aproveitar esse ambiente proporcionado por esta casa de caridade, por todos os seus idealizadores e colaboradores, a espiritualidade, irmã, que se faz presente neste momento e que também visita os nossos lares e os lares daqueles que estão sintonizados conosco através das mídias. A espiritualidade, irmã, que sabe das nossas angústias, das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas más inclinações e também das nossas necessidades. Que eles nos incitem pelos exemplos majestosos de dedicação ao bem e ao amor, para que a gente consiga seguir a trilha da luz que eles deixam materializadas nesta casa e nas nossas almas. Que essa escola maravilhosa que nos acolhe hoje, que nos ensina a ser melhores todos os dias, que nos oferece através das luzes da doutrina espírita todos os esclarecimentos necessários para que a gente possa compreender as nossas dificuldades, as nossas dores, os desencarnes e também as alegrias. Que tudo que chega na nossa vida tem uma razão de ser. E quando a gente sabe qual é, nós nos tornamos mais úteis e melhores. Então, Pai, nós vos pedimos a bênção de um passe a todos os irmãos aqui presentes, aos irmãos que estão nos seus lares, aos irmãos que estão nas casas de abrigo de toda sorte, aos irmãos também que não tenham abrigo, aos nossos irmãos que estão nas penitenciárias, nos asilos, nos orfanatos, enfim, Pai, que espalhe a sua misericórdia, o seu amor, a sua bênção a todos aqueles necessitados, a nós que somos necessitados, que somos filhos, pródigos e trabalhadores de última hora. Que fortifique a nossa fé, que nos ensine, Pai, a trilharmos o caminho que você veio aqui trazer para a gente como exemplo. Que nós possamos colocar em prática esse amor ao próximo como a nós mesmos, que nós possamos amar o nosso Pai com toda a força, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento. E que assim nós possamos fazer da nossa jornada uma jornada de felicidade, que nós possamos completar a nossa viagem e sermos vitoriosos, devolvendo a vós, Pai, esse vaso cheio de flores perfumadas, demonstrando que nós aprendemos a cada experiência colher as flores e entender que os espinhos fazem parte do nosso aprendizado. Que possamos retornar aos nossos lares com essa paz que o Senhor nos deixe agora, despedindo-nos. Muito grato por esta noite abençoada. Que assim seja.